Hoje eu tenho uma notícia bombástica para te dar que vai mudar o curso da sua vida. Quero te falar que você não é somente você. Na verdade, você não é você. Você não é um ser humano somente por si só. Você é uma comunidade de micro-organismos. Então você deve ser aí mais ou menos uns 10% ser humano. O resto é tudo bactéria, fungo, vírus, vermes. Então não existe uma pessoa que não tenha na sua composição bactérias e esses outros micro-organismos. E o que isso tem a ver com autoconhecimento? Quando a gente entende isso, a gente entende que por sermos uma comunidade de vários conjuntos de espécies juntos aqui nesse corpo, então não é só a Antônia que está aqui, é a Antônia, mas esse montão de micro-organismos. E aí eu preciso entender como que eu faço para viver de uma forma mais harmônica com essa microbiota. Tudo que eu comer ou que eu passar na minha pele, isso vai alimentar certos micro-organismos e deixar passando fome outros certos micro-organismos. Como que a gente faz para manter essa comunidade o mais saudável possível? As bactérias patógenas, os micro-organismos patógenos, aqueles que vão contribuir para algum tipo de doença, desequilíbrio, eles são alimentados principalmente por sim, açúcar, o queridinho de todo mundo. O açúcar, ele vai alimentar a grande maioria dos micro-organismos patógenos e isso vai desencadear em diversas doenças. Por exemplo, a candidíase. Então, nós temos a cândida naturalmente no nosso corpo, mas quando a gente consome açúcar de forma excessiva, em muitas quantidades, a gente alimenta essa cândida que vai crescer exponencialmente e isso vai trazer um desequilíbrio aí para o seu organismo e vai alterar toda a sua microbiota. Agora falando como bióloga, o que acontece numa população, por exemplo, de espécies? Quando a gente tem duas espécies aqui, espécie A e espécie B, quando a gente aumenta a população da espécie A, a gente acaba diminuindo da espécie B. E quando a gente aumenta da espécie B, a gente acaba diminuindo da espécie A. O nome disso é competição. Então, uma vai competir com a outra. E aí, o que acontece? Quando a gente favorece o crescimento da bactéria patógena, do micro-organismo patógeno, a gente vai favorecer também a diminuição daqueles benéficos que vão ajudar a gente na digestão, por exemplo. Todos esses micro-organismos, eles auxiliam a gente de alguma forma. Quando a gente diminui essa população de micro-organismos que nos ajudam, a gente também está dificultando o funcionamento dos nossos sistemas. A digestão é um exemplo clássico. Pensando nisso, já pensa logo na como que está a sua digestão. O que a gente pode fazer para a gente contribuir para essa microbiota? A gente pode evitar esses alimentos que alimentam esses micro-organismos patógenos. Por exemplo, o açúcar é o exemplo assim maior de todos. Mas também tem o glúten, os laticínios. O quanto a gente puder evitar, produtos químicos também vão atrapalhar a nossa microbiota. Qual é o nome que se dá para quando a gente atrapalha a nossa microbiota? Disbiose. Então, quando tem uma alteração da sua microbiota natural, a gente tem uma disbiose. E essa disbiose, ela pode acontecer não é só no intestino, tá? A gente pensa sempre aqui em disbiose lá no intestino, porque vai atrapalhar a absorção de nutrientes, porque vai atrapalhar a sua digestão, né? Então, vai alterar a membrana do seu intestino e isso, alterando a membrana, né? Tornando a sua membrana intestinal mais permeável, isso vai favorecer a passagem livre de substâncias que não deveriam, toxinas, e aí o seu sangue vai ficar impuro e isso vai desencadear um monte de desequilíbrio. Então essa disbiose, ela não acontece somente lá no intestino, ela pode acontecer na sua pele, ela pode acontecer, por exemplo, na sua axila. Então pessoas que têm um chulezinho lá no pé, isso é disbiose, porque o nosso cheiro do nosso corpo, ele é um cheiro bom,
é pra gente ter um cheiro bom. Se você não tá com cheiro bom, um cheiro neutro, é porque você tá favorecendo o crescimento desses micro-organismos aí desfavoráveis, causando essa desbiose. E aí, Antônia, então eu vou tomar um antibiótico, eu vou lavar minha mão com antisséptico, eu vou, sei lá, eu preciso me desinfetar. Não é por aí também, gente. Por quê? Porque quando você toma um antibiótico, quando você usa esses sabonetes que matam as bactérias todas, você também mata as boas. O que precisamos fazer? A gente precisa cuidar do nosso corpo, alimentar, nutrir de uma forma em que a gente favoreça a nossa microbiota. A gente faz isso com alimentos naturais, preparando os alimentos aí na sua casa, ao invés de ter um consumo, a maioria do seu consumo ser de produtos industrializados, evita o máximo que você puder de industrializados. Primeiro que industrializados, no mínimo, tem açúcar, né? Então sempre a gente encontra lá açúcar, ou então, se não tem açúcar no ingrediente, vai ter maltodextrina, que é um açúcar também. Observa aí o rótulo do industrializado que você anda consumindo para você ver o que você está colocando para dentro, como que você está nutrindo o seu corpo e qual microbiota você vai favorecer o crescimento e a diminuição. E aí também tem uma grande sacada aqui, que existem temperos naturais que vão auxiliar nesse equilíbrio dessa microbiota. Um dos temperos que eu mais gosto, assim, que é um fungicida natural, por exemplo, é o orégano. O orégano é incrível, tá? O orégano é sensacional. A gente pensa em orégano só na pizza, mas a gente pode fazer chá de orégano, a gente pode colocar o orégano lá na comidinha. Quer que eu faça um vídeo só sobre orégano? Comenta aqui embaixo que eu vou, se vocês quiserem, eu vou fazer um vídeo só falando só do orégano e as propriedades do orégano. A gente não tem noção de como o orégano é poderoso. E a gente pode fazer também preparados com orégano para ficar sempre à mão ali no uso do dia a dia. Quanto mais a gente se alimentar de forma mais natural, utilizar esses temperos e evitar aquilo que faz o crescimento dos micro-organismos patógenos, melhor a gente vai ter de saúde física, não só física, mas também mental e emocional. Então você aí, do outro lado, que está ansioso, você provavelmente está com uma desbiose, começa a cuidar aí da sua alimentação, porque eu tenho certeza que você vai se sentir melhor. Comenta aqui embaixo se você sente ansiedade e como que é a sua alimentação, que a gente pode te dar melhores orientações. Um beijo!